Salve, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. Vamos falar hoje de política e política de segurança pública. Você sabe que aqui é que a sua vida é decidida, né? A casa que você mora, a escola do seu filho, ou seja, a projeção de futuro. Hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan, o deputado Sanderson. Ele é do PL, do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Parece a conversa boa, né? Muito obrigado pelo convite, Zé Maria Trindade. Sempre para mim é uma satisfação. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com você, eu aprendo. Porque você é uma verdadeira ambulância, biblioteca ambulante. E nós ali no Congresso, aquela correria, né? Temos que atuar, às vezes de forma especializada, como eu procuro atuar na segurança pública, às vezes de forma generalista, né? É verdade. Os deputados, sabendo eu atuo muito na segurança pública, mas tenho que atuar na agricultura, tenho que atuar na saúde pública, na educação, na infraestrutura. Essa semana, por exemplo, nós estamos decidindo e deliberando, votando, enfim, discutindo a reforma tributária que foi para o Senado e voltou para a Câmara. Então, nós também ali tivemos que nos dedicar vários assuntos, sabendo e buscando um pouco mais informações sobre compensação tributária, sobre tributos estaduais, tributos federais, o IVA, que está sendo estabelecido no Brasil. Então, é uma verdadeira escola, mas sempre importante nós estarmos buscando novas informações, né? A política é dinâmica, os serviços públicos, todos os serviços públicos dos quais nós tratamos no Congresso Nacional também são dinâmicos, e a segurança pública nem se fala. Nós temos convivido agora com esse agigantamento muito preocupante das facções criminosas que tomaram conta. Até talvez 15, 20 anos atrás, as facções preocupavam apenas as grandes cidades, as conurbações, as metrópoles. Hoje não. Hoje as facções tomaram conta das cidades pequenas. Pois é, eu queria exatamente começar por esse assunto, a segurança pública. Virou um debate nacional, é o grande assunto para o ano que vem, ano eleitoral. E a gente vê, deputado, como o senhor está dizendo, houve uma interiorização da violência. Cidade, no Brasil inteiro, cidade de 20 mil habitantes, hoje já não tem mais aquela história de janela aberta, vizinhos conversando sentados na calçada. Como é que chegou a esse ponto? Onde houve ali o erro para o crescimento desse grupo organizado? Foi o abandono do Estado. Quando o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, não é só a União, é a União, os Estados, os municípios. Sim. Na minha observação, um grande erro do Constituinte lá de 88 foi não ter inserido os municípios no serviço público de segurança pública. Porque pode verificar, nós temos 3 serviços essenciais, que é saúde, educação e segurança. A saúde e a educação fazem parte das 3 esferas de poder. Agora, a segurança pública não. A segurança pública é realizada de forma efetiva pelos estados e residualmente pela União. A Polícia Federal atua apenas de forma excepcional. E o município não atua. O município hoje, inclusive, é proibido, tem proibição constitucional do município atuar na segurança municipais, pública. A Guarda Municipal não faz serviço de segurança pública. Nós estamos tentando agora, na PEC da segurança pública, introduzir o município na prestação do serviço de segurança pública. E olha, é uma dificuldade, porque aí os estados não querem abrir espaço, né? E o município precisa atuar em todos os serviços públicos, notadamente na segurança pública, mas não participa. E esta condição, eu diria, talvez anômala que o Brasil possui, é que ajudou no agigantamento das organizações criminosas e das facções. Porque, veja, na Argentina nós temos as polícias locais. Na Europa também temos. Nos Estados Unidos, polícias locais. Aliás, as polícias nos Estados Unidos são as polícias dos municípios. A melhor polícia do mundo classificada lá tem hoje... 21 tipos de polícia. 21 mil. 15 mil polícias catalogadas nos Estados Unidos. Mas a polícia mais qualificada, conhecidamente no mundo, chama-se a Polícia de Los Angeles. Dali veio a SWAT.
A SWAT foi criada há 50 anos em Los Angeles. A polícia de Los Angeles é a polícia do município de Los Angeles. E tem alta capacidade de resolução de crimes. Tem a SWAT, que a SWAT seria como se fosse aqui no Brasil um BOP, né? Quando o Brasil decide não colocar os municípios no enfrentamento à criminalidade, ali foi o início de um caos. Isso na Constituição. E aí, hoje, nós temos aí cidades inteiras praticamente entregues ao narcotráfico. Há tempos, né, isso tem alguns anos, eu fui conversar com o Romeu Tuma, senador por São Paulo, né, que era da Polícia Federal, foi o diretor da Polícia Federal, e ele apresentou um projeto criando o xerife aqui no Brasil. Eu confesso que eu fui lá fazer a matéria, uma matéria meio, assim, até jocosa, xerife no Brasil. Quando eu cheguei, o projeto era bom e uma boa ideia. O xerife eleito no município conhece a criminalidade, conhece as pessoas de bem do município. E por que não? O xerife nos Estados Unidos é o prefeito para a segurança pública. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o prefeito é eleito, mas ele é eleito para fazer a gestão do município relacionada à saúde e à educação, e à infraestrutura, à iluminação. O prefeito não faz segurança pública, né? Essa figura, ela existe, é muito famosa nos Estados Unidos, né? Porque tem os prefeitos das cidades, mas tem os xerifes, para ver quanto os Estados Unidos dá importância para a segurança pública. Ele é eleito, né? Não tem xerife para a saúde nos Estados Unidos, não tem xerife para a educação, mas tem xerife para a segurança pública. Eleito. Tamanha a importância que a população norte-americana dá para a segurança pública. O maior orçamento dos Estados Unidos é para a segurança pública. E eles estão certos na minha observação. Porque se pegarmos lá, no início do Estado, né, quem estudou direito, teoria geral do Estado, vai verificar que as cidades-estados, que eram as polis gregas, isso há 4.000 anos, elas foram criadas justamente para que as pessoas que quisessem viver intramuros, dentro do muro da polis, pagassem um quinhão para ter exército, para ter polícia. Daí veio a palavra polis, polícia, e a própria palavra política vem da palavra polis. Cidades, né? Alguns países ainda utilizam a palavra polis como polícia. A Grécia mesmo, lá, a polícia é chamada de polis. Então, polis é o início do Estado. O Estado existe para a produção de segurança pública. Isso é prioridade do Estado. E vejam, não existe polícia pública e privada. A polícia é apenas pública. Existe saúde pública e privada. Existe educação pública e privada. Mas não existe delegacia de polícia privada. Mas existe segurança privada. Bem, é outra coisa. Isso é patrimonial. Não é a polícia democrática, a polícia que vai lá e presta a segurança pública, e mesmo assim não existe, em hipótese alguma, essa segurança privada é ostensiva, ela é preventiva. Só quem tem o monopólio da investigação, da prisão, das medidas cautelares, chama-se polícia judiciária, ou polícia de investigação. Então veja o quanto nós aqui no Brasil precisamos evoluir. A polícia no Estado, ela é a razão de existir do Estado, e no Brasil não é priorizada. Então, nós não temos aqui nem orçamento para a nível federal. Esse debate leva... nível federal não tem nem orçamento. Vive atrás dessa independência, né? Nós não temos nenhum ministério, né, da segurança pública. Eu entendo... O Ministério da Justiça faz às vezes. Então, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pode inverter, colocar o nome Ministério da Justiça, de Segurança Pública e Justiça, e colocar alguém do ramo, que é o principal, né? Pois é, hoje o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi ministro do STF, sabe tanto de segurança pública quanto eu, por exemplo, sei de física quântica. Não estou dizendo que ele é uma pessoa desqualificada intelectualmente, mas ele não conhece a matéria. E se ele não conhece, a chance dele acertar diminui. E quando ele vai lá, e aí sim um erro de gestão, e substitui os técnicos por ideólogos, pode verificar. No governo anterior do presidente Bolsonaro, o ministro da Justiça era um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que inclusive agora está preso injustamente. O 02, o 03, o 04, o 05, todos eram técnicos policiais, ou da PF, ou da PRF, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Penal. Agora, o 02 é alguém que lá não se elegeu deputado federal, é um sociólogo, bota lá de 02 o MJ.
O 03 é a mesma coisa. Então a chance deles acertarem é muito pequena, porque eles não têm cabedal intelectual, técnico, científico para apresentar as saídas para os problemas que vão surgindo. Deputado, nós estamos vendo surgir ilhas de segurança pública, né? A segurança pública hoje, segundo a Constituição, ela é exercida basicamente, não é só pelos estados. Os governadores, eles detêm o comando das polícias civil, militar e outros policiais, né? Policial penal, estadual, né? Então, existem pouquíssimas ilhas assim, onde pode dizer, não, tal estado está fazendo um bom trabalho. Por que esse desacerto geral? O estado que o governador, eu diria, entre aspas, o xerife, prioriza a segurança é melhor. Os estados que a segurança pública não é priorizada, a segurança pública... O senhor tem exemplos? É um desastre. Tenho. Por exemplo, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele, desde o primeiro momento, resolveu priorizar e valorizar os profissionais de segurança pública. Policiais militares são tratados com todo respeito, policiais civis, policiais penais, eles têm condições de trabalho, têm segurança jurídica para trabalhar, e isso faz toda a diferença. Por outro lado, né, vamos citar aqui, Estado da Bahia. Por não ser prioridade dos governantes, e não é problema de agora, isso já vem de muito tempo, os governadores nunca quiseram priorizar a segurança pública lá no estado da Bahia, nós temos os piores índices de segurança pública hoje no Brasil, está na Bahia. Então é uma questão de lógica. Os estados que priorizam a segurança, o resultado é melhor. Os estados que acham que não adianta enfrentar a criminalidade, que a delinquência de rua é uma situação perdida, que os criminosos optam pelo crime por falta de oportunidade, que os delinquentes são vítimas da sociedade, aí isso é muito claro, e veja. Saiu uma pesquisa agora. A abordagem tem que ser mais precisa. Pois é, saiu uma pesquisa agora, das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil, 9 no Nordeste e Manaus. Nordeste, majoritariamente governado por políticas de esquerda, onde historicamente os governadores não costumam priorizar a segurança pública. Aqui já faço uma crítica. Aí me disseram, estava num debate, mas os governantes de esquerda priorizam o quê? Porque a saúde também não prioriza nem a educação. Bem, eu digo, uma matéria que eu conheço muito é a segurança pública. Segurança pública, eu posso asseverar que os governadores de esquerda não priorizam. Exatamente nessa região do país, no Nordeste, estão ali das 10 cidades mais violentas, das 50 cidades mais violentas do mundo, 9 estão no Nordeste. E Manaus, como eu comentei. Por outro lado, as cidades mais seguras do Brasil estão no Centro-Sul, de São Paulo para baixo, onde os governos são majoritariamente de centro-direita, que tem aquela política de lei e ordem, de valorização dos profissionais policiais, de não passar pano na criminalidade, né? Então, eu vejo como uma questão de prioridade. Agora o Congresso tem uma oportunidade de, através da chamada PEC da Segurança Pública, de melhorar, de aprimorar esse conjunto de normas constitucionais para que a segurança pública finalmente receba essa priorização estatal. Vamos ver se caminha. Porque, conversando com deputados mais antigos, por exemplo, o coronel Alberto Fraga, que inclusive, como eu, foi o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara e é o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o Fraga tem grande conhecimento no Parlamento e de polícia, ele diz, eu já vi outras propostas de emenda à Constituição iniciarem, tramitarem e serem arquivadas, ou irem por um escaninho e ali serem esquecidas. Existem algumas medidas, algumas leis apresentadas exatamente para conter o avanço do crime organizado. A lei antifacção, né, e a PEC da Segurança Pública que ficou para o ano que vem. Mas eu não vejo, deputado, nenhuma medida para valorizar o profissional de segurança pública salarialmente, dar instrumentos técnicos para ele trabalhar. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso? Pois é, enquanto nós, legisladores, não imprimirmos prioridade no operador da segurança pública, não vejo solução, sinceramente. Eu apresentei uma emenda à PEC da Segurança Pública, estabelecendo uma matriz salarial para os policiais.
Iniciando Todos os policiais. Iniciando pela esfera federal e passando para as esferas estaduais, que vão seguir se o legislador estadual fizer também a modificação na Constituição estadual. Nós estamos fazendo aqui no federal, botando uma matriz. Nenhum policial federal pode ganhar X percentuais de tal salário. E isso tem que repercutir depois nas polícias dos estados. E por que eu falo e insisto que a questão salarial, remuneratória, ela é basilar no enfrentamento da criminalidade? Porque, diferente de outros setores, quem faz o setor acontecer é o profissional. É verdade. É o profissional da segurança pública. Não adianta ele ter, ele tem a melhor viatura. E o policial está valorizado, ele está motivado ou está trabalhando com 2 salários mínimos por mês, como a maioria dos policiais militares, aliás, trabalha aí com 2,5, 3 salários mínimos por mês. Sem seguro de vida, aliás, nessa emenda que eu apresentei, a PEC da segurança, nós estabelecemos ali obrigatoriedade de seguro de vida. Parece algo lógico, mas não é. Mundo afora, os policiais têm seguro de vida. Se ele em serviço, em combate, tombar, a família recebe um seguro. Hoje aqui, no Brasil, esses 5 policiais militares que tombaram lá naquela operação faxina, eu fui em cima, busquei dados e posso dizer, foi operação faxina sim. Ao contrário do que a esquerda tem dito, que foi uma chacina, não, operação faxina. Os 5 policiais que foram mortos, para serem enterrados, tiveram que contar com boa vontade das pessoas. As viúvas estão com problema e sofrendo grande dificuldade financeira, inclusive. As questões previdenciárias não são respeitadas para os policiais que tombam. O governo do Rio de Janeiro deveria articular. Eu sempre falo sobre o risco jurídico, né? E existe, evidentemente, essa possibilidade de fazer uma proteção maior para os policiais. Mas o senhor sabe qual a polícia mais bem paga do Brasil? Inclusive federal? O senhor sabe? Hoje, pelo que consta, a polícia do DF, não, das polícias civis é a polícia do DF, pelo que eu tenho conhecimento. E de todas as polícias é a Polícia Federal que tem o melhor salário. Né? Não, mas a sua polícia lá legislativa ganha mais que a Polícia Federal. Talvez é do mundo. É uma polícia interna corporis, né? Porque ela só atua ali dentro. Federal, né? Mas eu falando das polícias com atuação genérica, hoje é a Polícia Federal que tem um salário, que é o melhor salário. Quando o agente de segurança entra na profissão, ele reconhece o risco de vida, né? É natural. Mas ninguém conta para ele sobre o risco jurídico, que eu acho muito importante discutir. Quer dizer, hoje um policial, quando sai numa operação, ele pode voltar preso, expulso da corporação, por uma atitude tomada ali em milésimos de segundo. Isso não é correto. Pois é. Então, essa segurança jurídica que não tem e precisa ter, que nós queríamos colocar na PEC da segurança pública e estamos tendo dificuldade. Então, apresentamos emendas, essa minha emenda, por exemplo... Ela estava naquele projeto Sérgio Moro, né? Tinha, né? Sim, mas também não avançou. Então, nós precisamos segurança jurídica, uma matriz salarial para os policiais de todas as esferas. Eu falei aqui em seguro de vida, mas o policial não tem plano de saúde. Então, mas as outras carreiras não têm, né? Outros segmentos também não têm plano de saúde, não têm seguro de vida. Qual carreira tem 500 profissionais assassinados em serviço por ano? Eu desafio. São cerca de 500 policiais assassinados em serviço ou em razão do serviço por ano. Isso no Brasil? No Brasil, por ano. Se fosse 500 professores, por exemplo, vamos lá, ou auditores da Previdência, muito bem. Se fossem 500 auditores da Previdência assassinados em serviço ou em razão do serviço, como é que seria? Então esse dado tem que ser considerado. Não precisava nem isso tudo. Considerado 500 policiais são assassinados em serviço ou em razão do serviço por ano. Então não é uma categoria normal. Não é um segmento que tem que ser tratado como um funcionário público qualquer. Nem como os militares. Porque morrem 500 militares por ano?
Do Exército? Das forças federais? Não. Não, porque... Agora, morrem, são assassinados em serviço, cerca de 500 policiais por ano. Isso é algo que tem que ser considerado e o Congresso Nacional faz vistas grossas. Os deputados e parlamentares fazem ouvidos moucos para essa situação, jogam para debaixo do tapete e ficam lá dizendo, não tem dinheiro, não tem dinheiro. O Estado, como eu disse, polis. O Estado existe para prestação de policiamento, de segurança pública para as pessoas. Então, nós precisamos nos organizar. Tem que ter um orçamento próprio para as polícias, nós precisamos que os municípios participem da atividade policial, nós precisamos que a União tenha um Ministério da Segurança Pública com um orçamento próprio, nós precisamos que os estados tenham independência e autonomia orçamentária para bem suprirem suas polícias militares, suas polícias municipais. Âmbito federal, por exemplo, eu estou vendo que o governo Lula gosta de fazer uma propaganda em cima da Polícia Federal. A Polícia Federal está sem dinheiro para diária. Os policiais estão indo para as operações, estão pagando com o seu próprio dinheiro as diárias dos hotéis que eles ficam ou aonde quer que eles vão. PRF, a Polícia Rodoviária Federal está com postos fechados. Então, as nossas fronteiras abandonadas por falta de efetivo, mas não só por falta de efetivo, por falta de condições das forças, tanto o PF quanto o PRF, mobiliarem seus efetivos para estarem na fronteira. Porque para estar lá, vamos colocar 20 agentes federais lá, por exemplo, em Tabatinga, lá na Amazônia, né? Fronteira com Tabatinga, acho que é fronteira com o Peru, né? Bem, muito bem. Para levar esses agentes para lá, tem que ter um helicóptero, lá tem que ter uma estrutura para eles se alimentarem, para eles terem um mínimo de um conforto para poder dormir, né? Porque eles vão ficar lá 30, 60, 90 dias. Essa estrutura depende e carece de recurso financeiro, de dinheiro. Não tem dinheiro para isso. Pô, nós somos a 10ª economia do mundo. Será que o Brasil não tem condições de priorizar segurança pública ao ponto de disponibilizar recursos para que tenhamos capital humano, tenhamos efetivo para as polícias federal e PRF mobiliarem as fronteiras? Ou é apenas uma brincadeira, uma pantomima que eles fazem? Não, estamos priorizando a segurança pública a cada 4 anos. O senhor já trabalhou nas fronteiras? Trabalhei. Né? Eu fui lotado 8 anos em fronteira. É um grande desafio. O Brasil possui uma fronteira muito grande, né, em alguns pontos cegos, sem a possibilidade... 17 mil quilômetros de fronteira terrestre e mais 8 marítima. E é por onde entram armas, é por onde os bandidos... Tudo entra por ali. Fazem, exatamente. Eu entendo que era um momento, principalmente das Forças Armadas, ajudarem muito na segurança pública, que é a contenção das fronteiras. Né? Pois é. Então, sem essa integração, sem essa disposição, vamos colocar dinheiro, porque não tem como fazer segurança pública sem investimento. Eu digo sempre, Zé Maria, isso é um conceito internacional. Segurança pública são os 3 Is. Se um I estiver ausente, a segurança pública ou aquela força policial estará fadada ao insucesso. 3 Is. Investimento, dinheiro, integração, todas as forças têm que estar integradas, e inteligência. Investimento, integração e inteligência. É tão difícil fazer isso? Os Estados Unidos faz, a Argentina faz, o Chile faz. Por que o Brasil, sendo a 10ª economia, não pode fazer? Falta de vontade política. Nós, nesses últimos 30 anos, vamos pegar de 95 para cá, FHC para cá, né? 30 anos, eu não me lembro, eu entrei na Polícia Federal em 96, mas era do Exército, de 91 a 96. E eu não me lembro, de 95 para cá, de nenhum programa federal regular de valorização e aparelhamento e colocação de recursos federais para o enfrentamento do crime organizado. As fronteiras sempre abertas, as fronteiras sempre, nesses últimos 30 anos, sempre abertas. Fazendo a justiça aqui, quando houve a criação do Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann colocou, sim, recursos e fez... Insuficiente, que eu estava nativa na época, eu estava nativa... Eu acho que talvez um único... Não, foi discurso.
Porque eu vim para a Câmara dos Deputados em 2019, então até 31 de dezembro de 2018 eu estava na ativa na Polícia Federal. Só discurso. Lá na ponta, desde 95 para cá, que é quando eu comecei a acompanhar, nunca houve priorização na segurança pública. As fronteiras sempre abertas, sem controle, sempre no improviso, sempre fazendo enjambração, e não tem como dar certo com enjambração. E nós não precisamos de enjambração. Nós não somos um Paraguai que o orçamento é pequeno, nós somos a 10ª economia do mundo, tem dinheiro. A questão é priorizar. 5 trilhões e 400 bilhões de orçamento, é muito dinheiro. Pois é, Gasta e aí? Despesas fixas. Né? Aí tu bota agora só em publicidade, em publicidade agora 2025, 3,5 bilhões. Com 3,5 bilhões de reais nós mobiliaríamos a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, as polícias militares, as polícias civis, deixaríamos como a melhor polícia do mundo, porque o homem policial brasileiro é muito dedicado. Age, inclusive, de forma heróica, porque às vezes sem munição adequada. O que eu digo a munição adequada? A munição que está na arma há 6 meses é uma munição já inadequada, porque ela está vencida. Sem colete, em condições, sem armamento, muitas vezes sem salário, como foi o caso do Rio Grande do Sul, e outros estados que os policiais militares lá e os policiais civis trabalhavam sem salário. Chegaram a ficar 4, 5 meses sem salário. Deputado, o nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de tocar num assunto muito importante com o senhor sobre a distribuição de poderes. Neste momento, o Congresso está numa disputa lei pesada com o Supremo Tribunal Federal. O Congresso está sendo diminuído aí nesta troca de cotoveladas na Praça dos Três Poderes? Está. E quem tem dado aso a essa situação é o próprio Congresso. Quando o Congresso não se valoriza, quando os parlamentares, deputados federais e senadores não se dão o respeito, e quando os outros poderes têm agentes que também não se dão o respeito e ultrapassam e usurpam das suas funções, acontece o que está acontecendo. Ministros do STF sem um voto dizendo como o Brasil tem que se portar, quando deveria ser o contrário. O Poder Legislativo, que representa o povo, e é só o Poder Legislativo que representa o povo. O Executivo não é representante do povo. O Presidente da República é eleito para fazer a gestão da União, como o prefeito é eleito para fazer a gestão do município. Então, os representantes do povo são os vereadores, os deputados estaduais e os parlamentares federais. Quando os representantes federais não se dão o respeito e permitem que ministros do STF, ou melhor, militantes disfarçados de magistrados, ajam como têm agido, aí acontece isso que nós temos percebido aí, absurdos jurídicos, né, decisões teratológicas, decisões absurdas, sem base constitucional, sem base legal, e o Congresso, que tem instrumentos constitucionais para fazer essas correções, porque a Constituição traz ali os remédios jurídicos e constitucionais, tem que apenas aplicar o remédio. Tem remédio para ministro do STF, por exemplo, que usurpa das suas funções. Está lá na Constituição. Basta o parlamento atuar. Quando não atua, aí desequilibram-se os poderes e temos hoje então um superpoder. O STF hoje, ao ponto de nós, ali no Congresso, eu já participei de várias reuniões que eu fico indignado. Dos deputados, eu estou com um projeto aqui relatando, mas tem que verificar se o STF vai permitir. Eu digo, como assim o STF vai permitir? A Casa Legislativa discute os projetos, delibera, vota. Se tiver voto suficiente, o projeto vai à sanção e vira lei. O juiz apenas tem que cumprir a lei. Ele não tem margem para o juiz dizer, olha, isso aqui pode ir à frente ou não pode ir à frente. E nós temos assistido, infelizmente, várias situações onde deputados que não sabem o tamanho do cargo que ocupam, dizem, não, eu tenho que verificar se o STF vai permitir. Isso aí não é democracia. Me desculpe, isso aí é um arremedo da democracia. Nós estamos aqui brincando de sermos parlamentares, sermos legisladores, e a população brasileira não quer isso. A população brasileira exige parlamentares firmes, corretos, responsáveis e sérios na busca de dias melhores para a população brasileira. Muito bem, queria agradecer ao deputado Sanderson por essa conversa aqui no Ponto Final e agradecer a você por acompanhar aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan em Brasília. É isso, obrigado.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.